Boa noite, colegas, advogados, telespectadores. Meu nome é Manuel Menezes, sou advogado, membro da Comissão de Direito de Energia e eu serei o mediador nessa noite. O painel de hoje foi organizado em conjunto pelas comissões de Direito de Energia e Direito ao Saneamento Básico. E o tema é infraestrutura como fator de desenvolvimento econômico, o papel do regime jurídico, e terá duração máxima de 90 minutos. Agora eu farei a leitura dos currículos. Advogado da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, mestre especialista em Gestão da Inovação pela Escola Nacional Superior das Minas de Saint-Étienne, na França, especialista em Direito Ambiental na UFSC e bacharel em Ciências Contábeis na Unisul. Também é secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB, autor e coautor de obras no setor, como Saneamento e Estatais, publicado no ano passado. Temos o doutor Eduardo Ribeiro, advogado sócio fundador do escritório Martins e Ribeiro Advogados, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Unisul, consultor jurídico, palestrante na área de saneamento para empresas privadas e na revisão de planos municipais de saneamento. É membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, foi membro, de 2016 a 2018, atual membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB e presidente da Comissão de Direito ao Saneamento Básico, atualmente. Autor de artigos na área de saneamento e meio ambiente. Por fim, apresento o Dr. João Otávio Bach Gutniek. É mestrando em Direito Econômico e Financeiro na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi pesquisador contratado da Escola de Direito em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É monitor acadêmico em cursos da FGV Law, Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Autor de trabalhos científicos publicados em livros e periódicos. Advogado em Direito Econômico. Feitas as devidas apresentações, eu vou passar a palavra agora ao doutor Aneron Vitor Marcos. Passo a palavra ao doutor Aneron. Doutor, seu tempo está contando. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistem. Gostaria de dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com uma sexta-feira no final de tarde com os doutores doutor Manuel, doutor Eduardo, doutor João, que são profundos conhecedores também do setor de infraestrutura. O doutor Eduardo trabalha no setor de saneamento. O doutor Manuel já foi conselheiro da Casan, também conhece um pouco dessa área. A decisão do tema principal foi logicamente o que está mais em discussão no segmento atualmente, que é o novo marco de saneamento, que foi concretizado com a Lei 14.026. Essa lei já foi fruto de duas medidas provisórias anteriores que não tiveram sucesso, e que passou agora recentemente com lei, ainda com alguns vetos em discussão. Só que eu pensei o seguinte: antes da gente entender o momento em que estamos, é importante a gente entender um pouco da história, de onde viemos, para entender um pouco melhor a realidade atual. No cenário internacional, se nós formos resgatar, as grandes estruturas de saneamento, elas nasceram essencialmente do setor privado. Se pegarmos ali o impulsionar da Revolução Industrial, as primeiras estruturas elas serviam a dar suporte aos meios de produção existentes, direcionada justamente ao setor econômico da sociedade e majoritariamente administrado pelo setor privado. O setor público vem retomar os serviços justamente como uma consequência própria da Revolução Industrial, que são as aglomerações urbanas, e o Estado volta a assumir esse serviço, então, depois de meados do século XIX, e ele assume já num viés não de suporte, não necessariamente suporte único aos meios de produção, mas já sob um viés de direito social, de necessidade sanitária,
sendo administrado sempre naquela lógica racional administrativa. A gente vai ver que no futuro, no segundo turno, em que o setor público assume, ele já volta mais no sentido corporativo, no sentido empresarial. Esse ciclo do setor público ele vai se encerrar ali na América Latina, mais ali no final do século XX, na América Latina, essencialmente, quando há alguma intervenção relacionada ao Consenso de Washington, algumas políticas neoliberais que impulsionam a privatização do setor, né, na América Latina, e que vem a ser encerrado no final do século XX também e no início do século XXI, que é marcado principalmente na Europa pelo fenômeno de reestatizações de companhias de saneamento, né? Então, esse é o cenário. O cenário internacional é de uma inclinação a reestatizações, não que seja uma reestatização de todos os locais e países da Europa. É uma tendência de inclinação à reestatização. Ocorre que o Brasil ele tá um pouco fora dessa linha mundial, né? Se nós resgatarmos o cenário brasileiro, o que nós conhecemos hoje por infraestrutura de saneamento, ele nasce essencialmente a partir do início da década de 70 com a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico. Até então, essencialmente, havia uma administração municipal por competência constitucional, que continua, né, com algumas exceções, mas a criação do Planalto é marcada pelo seguinte arranjo, né? O seguinte arranjo: os municípios continuam constitucionalmente competentes, os estados ficariam incumbidos da criação de companhias estaduais de saneamento básico e a União injetaria recursos dentro desse modelo, né, para aqueles que fossem aderentes a esse modelo. Foi por isso que a grande parte dos municípios brasileiros, a partir da década de 70, entregou o serviço por concessão às companhias estaduais, né? Então a gente verifica isso. Esse fenômeno foi um fenômeno nacional e em Santa Catarina não foi diferente. A grande maioria dos municípios catarinenses aderiram ao modelo Planasa e conveniaram promover a concessão à companhia estadual, no caso aqui a Casan, né? Esse modelo ele é caracterizado por um modelo de gestão solidária, né, marcado pelo subsídio cruzado. O que quer dizer isso? Em que o lucro dos grandes municípios eles são utilizados para dar suporte aos pequenos municípios que não teriam condições de, sozinhos, administrar e garantir esse acesso ao que hoje é considerado um direito humano aos seus cidadãos, né? Então, é um modelo caracterizado por esse estilo solidário de gestão, em que o lucro de uns suporta o de outros, porque nós temos que exigir a existência de um princípio chamado modicidade tarifária, né? Então nós estamos tratando de um direito humano que, a rigor, ele tem que ter o acesso facilitado. Então, se esses municípios pequenos não fossem socorridos por esse modelo solidário que o Brasil adotou, esse princípio da modicidade tarifária não seria praticável para grande parte dos municípios menores, né? O preço das tarifas seriam muito maiores. No cenário catarinense, como eu coloquei, a maioria dos municípios, então, foi aderente a esse modelo. Atualmente, voltando um pouquinho, as concessões, então, iniciaram na década de 70. Elas foram, essencialmente, quase todas assinadas para 30 anos de vigência. Então, a gente verificou, quem acompanha um pouco sabe, a gente verificou que a partir do ano 2000, com o vencimento dessas concessões, vários municípios, né, o Planalto já havia encerrado lá com o fim do BNH em 86, né? Então, os recursos federais foram escassos ou inexistentes, então foi o que prejudicou muito a permanência desse modelo. Então, a partir do ano 2000, a gente verificou um fenômeno de que vários municípios, com o vencimento das concessões, optaram por não continuar participando desse modelo de gestão. Então, ou eles municipalizaram, né, criaram ou sistemas próprios, empresas municipais, ou departamentos, autarquias, ou então privatizaram o serviço.
No Estado, a grande maioria é uma questão à parte, eles firmaram contratos por emergência e foram prorrogando, então são poucas concessões privadas ainda hoje no Estado de Santa Catarina. Hoje o modelo de gestão estadual, que é o modelo praticado pela Casan, ele, para se ter uma noção da perda de alguns municípios significativos, a Casan hoje atua em 195 sistemas, 195 municípios, né? E atinge cerca de 44%, 45% da população catarinense. Né? Então, a gente já verifica que ela detém mais de 60% dos municípios, mais uma população de 45%, que é um indicativo de que grandes municípios já se afastaram desse modelo solidário de gestão e decidiram tocar as suas vidas por conta própria. Alguns com sucesso, outros nem tanto. Né? Então, o cenário hoje seria esse. Quando a gente fala do novo marco, parece que a gente estava há muito tempo sem nenhum tipo de regulamentação, ou era uma regulamentação muito antiga. Né? Quando a gente fala de novo marco de saneamento, parece que é igual ao Código Penal, que a gente está voltando para a década de 40. Não. E essa é uma das críticas que se faz também ao novo marco. Em 2007, que foi o que até então era o novo marco de saneamento, o marco de saneamento é de 2007, com a Lei 11.445. Ela trouxe é inegável que ela trouxe uma modernização no setor, e uma das principais modernizações foi a introdução do conceito de contrato de programa para o setor. Até então, as companhias estaduais trabalhavam com concessões genéricas, em que não se estabeleciam efetivamente metas e objetivos claros e específicos de obras e investimentos. A nova lei veio impor isso. Então, o que acontece através da nova lei? Que o contrato de programa vai estabelecer quando, como e de que forma os investimentos serão realizados. Então, estabeleceu critérios mais objetivos nessa contratação. Além do que, trouxe a regulação do serviço, que era algo até então também inexistente. Então, o marco anterior não era um marco ruim. Nós vemos que o grande problema do setor, essencialmente nos últimos tempos, foi a falta de recursos. Mas a falta de recursos externos, porque não necessariamente a arrecadação tarifária, se nós quisermos manter um modelo solidário de gestão, a arrecadação tarifária não é suficiente para fazer frente aos investimentos que são necessários para o setor. Então, talvez um grande problema do sucesso do marco anterior seja a falta de investimentos. E pode ser fator de sucesso também para esse novo marco. A nova lei, ela vem com 3 pilares essenciais. Ela altera a questão da regulação, ela traz uma regulação de referência. A Agência Nacional de Águas, ela passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento. O que acontecia até então? No caso de Santa Catarina, por exemplo, a Casan tinha que responder a 5 agências reguladoras diferentes. Ainda bem que elas guardavam algum tipo de sintonia com as suas regulamentações, mas imagine o inferno que é para um operador ter que responder dentro do Estado a 5 ou mais agências reguladoras distintas. Né? Se houver alguma divergência muito grande nas normativas, nós teremos que trabalhar com contabilidades regulatórias diferentes. Isso engrandece a massa administrativa das companhias e engessa ainda mais o seu caminhar. Então, esse é um aspecto positivo da lei. Ela coloca um órgão federal para emitir as normas de referência. Ela continua admitindo as agências reguladoras nos estados. Né? No caso, a gente tem aqui agências reguladoras estaduais, intermunicipais e municipais. Essas agências permanecerão trabalhando, só que deverão ser chanceladas pela ANA. Né? E é requisito de recebimento de recursos federais que o município titular do serviço escolha uma dessas agências que são chanceladas pela ANA. Então, a gente vai ter uma regulação de referência, o que vai, de certa forma, pacificar o setor nesse aspecto. Um segundo pilar é justamente aquilo que era uma evolução da 11.445, que é a vedação do contrato de programa.
Então, a nova lei, ela não mais permite que haja contratação de companhias estaduais pela formatação de contrato e programa. Porque como é que era a forma que o município, titular de serviço, poderia administrar até então? Ele poderia administrar diretamente, ele poderia licitar o serviço. Então, essa premissa de que agora o setor privado pode entrar, não, ele sempre pôde entrar, porque o município sempre pôde licitar o serviço, ou ele poderia conveniar com o Estado, na forma do artigo 241 da Constituição, e, a partir desse convênio, contratar sem licitação a companhia estadual. Então, ele tinha essas três possibilidades. A gente vai verificar que agora não. Agora, pela nova lei, vige o princípio da seleção competitiva do prestador. Ele coloca as companhias estaduais na competição com as companhias privadas, né? Ele entra para o jogo dos players privados, né? O que a gente vai verificar que é uma certa injustiça se nós verificarmos que essas companhias estaduais terão que continuar dando socorro à grande massa de municípios que não serão interessantes ao setor privado. Então, que tipo de competição ela vai ter, né, tendo que, nos seus custos, né, considerar esse tipo de socorro? É uma competição ainda que a gente verifica que, sem alguma reestruturação radical dessas companhias, vai ser bastante complexa. E, não obstante, ela mantém os contratos de programa vigentes até o seu término. Ainda que, como nós veremos a seguir, ele tenha que ser readequado, então ele preserva os contratos de programa. Só que vejam só, a Casan, no estado de Santa Catarina, tem 41, dos 195 sistemas, ela tem 41 contratos de programa. Então veja a complexidade que isso traz para a administração do setor. Os outros contratos que ela tem ou ainda estavam em negociação, ou eram contratos outros que não contratos de programa. De certa forma, ela, pelo menos, tem até então preservado esses contratos até o seu termo final. A gente vai verificar ainda uma visível diferença entre o tratamento desse novo marco entre o setor público e privado. Vamos permitir a leitura rápida de um dispositivo que é o artigo 11b. Vejam só. Ele diz que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta de esgoto sanitário, até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, redução de perdas e de melhoria nos processos. Os contratos em vigor que não possuem as metas de que trata o caput desse artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Então, veja só, não é o caso, mas vamos supor, a Casan tem um contrato com o município de Florianópolis, ou a Sabesp tem um contrato com o município de São Paulo, em que ele estabeleceu, através do fluxo de arrecadação, que esse 90% se alcançaria tão somente em 2045. Né? Agora, a lei me impõe que eu readeque, né, esse meu contrato, esse ato jurídico perfeito, para que até 2033 eu alcance esses percentuais. Então, veja só, eu não vou me aprofundar porque não há tempo, porque se a gente for tratar das possíveis inconstitucionalidades dessa lei, a gente é assunto para uma noite inteira. Né? Mas olha como o tratamento passa a ser diferente para a empresa privada. Os contratos, parágrafo 2º, os contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios, quem no Brasil fez processo licitatório até então para concessão de serviço de saneamento? Empresas privadas. Né? As companhias estaduais elas eram contratadas sem licitação. Então, as empresas privadas que possuam metas diversas daquela prevista no caput, inclusive contratos que tratem individualmente de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos moldes licitados. Então, o contrato da empresa pública ele tem que, até 2033, alcançar as metas, mesmo que o contrato tenha sido firmado
para que as metas fossem alcançadas em 2040. Mas, pelo parágrafo 2º, as empresas privadas elas poderão ver respeitados os limites do seu contrato. E o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as metas. Então, o privado permanece ok, e o titular, o município, vai ter que se virar para achar uma outra forma de alcançar essas metas. Então, a gente já verifica aí uma diferença muito grande de tratamento. O terceiro e último pilar da lei é a prestação regionalizada, né? Uma grande aposta da Lei 14.026 é a possibilidade e a conquista de gestões regionais. Então, a lei, então, ela aposta na criação de blocos regionais para a universalização de serviços, confiando, então, no princípio de ganho de escala, né? É lógico, a retórica do legislador é o seguinte: eu pensei nos municípios menores, né? Ao contrário da retórica publicista, eu pensei nos municípios menores porque eu criei a previsão de formação de blocos, né? Então, ainda que uma companhia estadual não atue, pode o município de Florianópolis criar um bloco e socorrer o município de Paulo Lopes, socorrer o município de Santa Amaro, né? Dentro da constituição desse bloco, que torne viável ao gestor privado a administração de todo esse bloco, prestando socorros e ainda assim tendo lucro, né? Então, essa é a grande aposta da lei, para que a lei tenha efetivo sucesso. A lei, inclusive, coloca como preferência no recebimento de recursos da União que a gestão seja, então, feita através de forma regionalizada, né? Se for feita de forma regionalizada, ela amplia também o prazo de universalização, que passa a ser 2040. A gente verificou anteriormente que o prazo para os contratos tem que ser até 2033. Mas, para a gestão regionalizada, ele amplia um pouco esse prazo para até 2040. Como é que pode se dar essa prestação regionalizada? Ela pode se dar, isso de acordo com a lei e de acordo com a jurisprudência também, por região metropolitana, né, criada por lei complementar, né? Em 2013, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, 1842, o STF definiu que, nas regiões metropolitanas, a presença do Estado ela é obrigatória, né? Então, veja, a gente já está, desde 2013, com a vigência de uma decisão do STF, que coloca que, por exemplo, a CASAM teria que ter uma cadeira, o CASAM, leia-se Estado, teria que ter uma cadeira cativa na gestão da região metropolitana, e desde então não se moveu nada, não se criou nada. Se criou a região metropolitana, a única superintendência, creio eu, até hoje, é aqui da Grande Florianópolis, mas que também não tratou absolutamente nada sobre essa matéria, né? Então, verifica, a gente já está 7 anos na vigência de uma decisão do STF e não se caminhou em nada para a criação desse bloco, né? Então, por isso que é uma aposta ousada, se considerarmos um curto ou médio espaço de tempo, que a formação desses blocos terá efetivo sucesso. No caso aqui, por exemplo, se fosse válida essa premissa, o município de Palhoça, que administra isoladamente o sistema, teria que ter também participação do Estado, o que não acontece. Outra forma de prestação regionalizada que a lei coloca é a formação de unidades regionais de saneamento, que seriam criadas por lei ordinária estadual, que é justamente para possibilitar a gestão entre grupos de municípios, que não necessariamente precisam ser limítrofes, de acordo com a lei. E vejam bem, se o Estado não criar essas unidades regionais, em 1 ano, a União está autorizada a impor blocos de referência. Então, subsidiariamente, a União pode impor a criação de alguns blocos de referência dentro do Estado. O que é preocupante, né? Porque se houver alguma omissão do Estado nesse sentido, a gente vai estar tendo uma espécie de intervenção, na minha leitura, também da autonomia municipal, sem respeitar algumas peculiaridades do Estado, né? Então, que não respeitem, por exemplo, a critério de bacias, uma série de fatores que pode ser bastante prejudicial para o futuro do serviço. Então, essa é uma das grandes apostas da lei,
em que a gente vai precisar ainda de algum tempo para verificar se ela se consolida ou não. A lei aposta também na solidariedade dos prefeitos na constituição desse bloco, que se há a inclinação ou obrigatoriedade de se licitar, né, até que ponto o prefeito de Criciúma, de Joinville, de Florianópolis, vai verificar se é válida essa participação ou não. Só com relação aos vetos, um veto importante, o Manuel disse que eu tenho 1 minuto, certo, Manuel? Seria 1 minuto? Então eu vou pular para um veto específico, que é o veto que tanto FECAM, a SEMAI, companhias estaduais, eu acho que o Brasil todo está tentando derrubar, que foi o veto que foi feito ao artigo 16, que é o que permitia que até março de 2022 as companhias estaduais pudessem regularizar as suas relações contratuais com os outros municípios. Então, era um respiro que ela tinha, que não existe mais com o veto do governo federal. Então, deve estar sendo votado até 2 de setembro, e é uma das matérias mais importantes. Então, só para encerrar, Tom Manuel, a lei apresenta algumas oportunidades, né, como o investimento maior em PPPs, em subdelegações, isso é inegável, né, traz a simplificação do licenciamento. Só que eu aponto para algumas falsas premissas e riscos, né. Essencialmente é que o setor privado, se ele vai dar vazão ao passivo no setor incidente em áreas economicamente não atrativas, né, se ele vai, então, assumir a estrutura que as companhias estaduais já tinham colocado, né, e, a partir daí, então, lucrar com essas estruturas e deixar para o Estado a grande massa de municípios que não são economicamente atrativos. Então, esse é um grande risco desse novo marco, que também pode se adicionar o fim da modicidade tarifária, na perspectiva de que a água não pode ser tratada como uma commodity, né? A perspectiva que tem que se dar ao setor é que água, assim reconhecido pelo água e saneamento, no conjunto, é reconhecido pela ONU como direito humano. Então, a perspectiva de tratar esse serviço como uma commodity, no meu ponto de vista, ela é equivocada. Então, desculpe se eu passei o tempo, mas é que a gente poderia aprofundar mais, mas o tempo é curto. Obrigado. Obrigado pelas palavras, doutora Neron. Foi uma apresentação muito completa, esclarecedora, sobre o viés, né, de um advogado da Companhia Estadual de Águas aqui de Santa Catarina, né. Dando sequência à nossa apresentação, né, nosso painel, eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo Ribeiro, que fará a sua apresentação. Doutor Eduardo, a palavra está com você. Muito boa noite, colegas. Boa noite, doutora Neron, boa noite, doutor Manuel, doutor João, boa noite aos colegas advogados que nos acompanham nesse evento. Eu quero fazer um cumprimento especial ao presidente da nossa seccional, doutor Rafael Horn, pela excelente iniciativa nesses tempos que nós vivemos e que a produção jurídica fica talvez um pouco prejudicada pela ausência dos eventos presenciais, das discussões, mas que nós temos uma grande oportunidade durante esse mês da advocacia em conseguir trazer uma série de debates tão importantes aí para a sociedade catarinense. E especificamente, entrando no nosso tema, né, como a doutora Neron falou, o nosso tempo, apesar do conteúdo profundo, ele é um tempo um pouquinho exíguo, mas eu vou iniciar falando um pouquinho da parte, principalmente, do tema que é a infraestrutura mesmo, né, quanto ao fator de crescimento econômico. Então, sobre o viés da política de infraestrutura, os doutrinadores contemporâneos dividem ela em dois modos, né? A infraestrutura como uma forma horizontal de política pública e uma outra forma que seria a política de infraestrutura vertical. E trazendo a nossa temática, e principalmente a temática do saneamento, que eu venho complementando a fala do doutor Neron, dentro do saneamento nós podemos ver que não se aplica nenhuma nem outra de forma unânime nos municípios. Nós temos aí no Brasil locais onde o saneamento ele é aplicado de forma horizontal, com os players privados, que se busca custo baixo no investimento, com retorno e rapidez na execução do serviço.
e a política de infraestrutura vertical, que já é uma política baseada em planejamento estratégico, em conexão com outras políticas públicas, visando não só, né, o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento econômico sustentável, social, né, aliado, né, com uma sinergia que envolve um conjunto macroeconômico, né, e não micro ou talvez de pontos economicamente mais específicos. Nesse sentido, nós podemos ver que os países desenvolvidos, e por um relatório do Banco Mundial de 2014, eles adotam a política de infraestrutura vertical, justamente porque eles planejam as cidades, os países a longo prazo, né? E a longo prazo, quando a gente fala, é para 30, 40, 50 anos, e quando você planeja para 30, 40, 50 e você executa, você verifica muito mais resultados positivos do que negativos. Ao contrário dos países emergentes que vivem aprovando planos a cada 10, 15, 20 anos, porque o plano anterior foi talvez não planejado para os 30, 40, 50. Então, nós temos aí, trazendo para o novo marco, uma situação dessa. Se define metas, né, num marco anterior, se define contratos de programa, enfim, e contratos de concessão em que os players privados têm para cumprir dentro de estudos de viabilidade econômico-financeira para universalizar o serviço. E, de repente, nós temos um novo marco que nos traz, e é o que, inclusive, a segunda parte do nosso tema traz, que é o papel do regime jurídico, traz uma insegurança jurídica para o regime jurídico vigente, né, desses contratos, tanto na área dos contratos de programa, né, os contratos de concessão, de fato, a insegurança jurídica não é tanta, porque em que pese a nossa discussão aqui está focada no regime jurídico, nós sabemos que tanto a área de infraestrutura na área de energia, né, que o Dr. João vai abordar, quanto de saneamento, a visão de infraestrutura ela é ideológica. Então, nós temos hoje, né, um novo marco com uma carga ideológica, de fato, de abertura rápida, que é a intenção, que foi a intenção da lei, e reforçada, inclusive, pelo veto ao artigo 16, como a doutora Neron falou, de que os players privados tomem conta do setor de saneamento e que, ideologicamente, o poder público tem que atuar onde, de fato, não dá lucro, onde não rende. Ali é onde o poder público vai botar o dinheiro. Onde rende, os players privados vão assumir, investir e retirar dentro dos seus contratos, né, e sem fazer juízo de valor, aquilo que estão aptos e programados a fazer. Mesmo que hoje, em concessões, eles representem apenas 5% do mercado brasileiro. Então, nós não temos também uma experiência, e eu acho ponderável a discussão sobre a transição do artigo 16, uma experiência se o modelo dos players privados dará certo ou não. Haja vista que nós vemos casos de reversão em países desenvolvidos, né? Países europeus que reverteram seus modelos. Mas como eu falo, a política de infraestrutura nessa área de saneamento, eu penso que ela deveria caminhar para uma infraestrutura vertical. Existem pontos pequenos no novo marco que tratam disso, né? A interligação com a simplificação do licenciamento para fins de saneamento, haja vista que, né, a doutora Neron também é testemunha, e as concessionárias privadas que existem em Santa Catarina, de que nós temos nuances ambientais em Santa Catarina, por exemplo, mas no país inteiro, que às vezes uma obra planejada dentro de um contrato de programa ou concessão, ela acaba demandando tempo por conta dos procedimentos de licenciamento, né? A ilha em si, por exemplo, é um exemplo disso, né? Florianópolis. Então, nós temos aí uma série de situações, muitas vezes, não ponderadas pela legislação, que, de fato, teve um viés muito mais de business, né? E eu sou muito franco em dizer, mesmo advogando na área privada, e eu acho que o jogo foi muito transparente no Congresso Nacional, né? A ESB, a ABICOM, houve uma transparência e todo mundo sabia, de fato, qual era a intenção, porque a intenção, tanto dessa proposta do governo federal e daqueles que defendiam no Congresso Nacional, era, de fato, vamos
vamos tentar, vamos fazer uma tentativa de transferir, de fato, essa responsabilidade aos players privados, a fim de que eles demonstrem aquilo que eles sustentam, né? Porque, como eu falei, nós temos resultados de 5%. E aí nós temos N exemplos, inclusive de municipalizações e de privatizações, em que as metas de contratos de concessão ou de autarquias municipais estão muito aquém das metas que a Casan praticava antes do serviço ser municipalizado. Não dizendo que não há também atrasos em metas de contrato de programa da Casan, como eu falei, mas isso não é uma fórmula matemática exata como eu penso que o marco legal do saneamento foi tratado, né, desse ponto de vista. Então, nesse sentido, eu penso que essa política de infraestrutura vertical, hoje, ela deveria ser, pelo menos agora, praticada pelos administradores, principalmente pelos municípios, que é quem detém, né, o poder concedente, na revisão dos seus planos de saneamento para fins ou de adequação dos contratos de programa ou nas decisões daqueles municípios que queiram conceder a iniciativa privada. Diante dos reflexos, né, e eu já entrei nisso, do novo marco regulatório no crescimento econômico, nós temos aí justamente isso, reflexos positivos, né, e reflexos negativos, né? Os reflexos positivos no crescimento econômico é que, mesmo que o Estado, desde a década de 70, aliás, desde a década de 50, né, que o Brasil cresceria 50 anos em 5, mas, de fato, de 50 a 70, nós tivemos aí, pelos estudos da Fundação Getúlio Vargas, que houve um grande investimento público de infraestrutura do setor público como predominante para o crescimento econômico do país. Depois, esse crescimento ele diminuiu um pouco, obviamente, com a abertura ao mercado internacional pós-64, e nós tivemos, por fim, uma estabilização. Mas, preponderantemente, o poder público vem ditando os planos econômicos do país, ou sejam pontuais, né, ou sejam nacionais na área de infraestrutura. Então, nós tivemos, de 2000 a 2008, 2 planos de investimentos, né, que eles retrataram aumento do PIB na área de infraestrutura, mas foram muito daquela forma, como eu falei antes, de políticas horizontais, né? Vamos trazer a Olimpíada, vamos trazer a Copa do Mundo, vamos investir em determinados setores de obras, mas sem esse planejamento e essa visão estratégica, que eu penso que com o novo marco regulatório nós podemos ter, dentro da cadeia do saneamento, um planejamento para que esses investimentos, desde da construção civil até as grandes indústrias de máquinas ou equipamentos de saneamento em si, tenham, de fato, esse crescimento verdadeiro, né? Não talvez um crescimento construído de forma momentânea. E também, como é um tema grande, né? E eu acho que é o mais sensível e polêmico dentro do novo marco regulatório, é que as grandes companhias estaduais em que se discute a privatização, né, se discute a privatização completa ou ainda a comercialização de papéis no mercado financeiro, traz, de fato, né, a comercialização do saneamento, a comercialização de papéis, enfim, de ações das companhias de saneamento, mas muito mais forte com a abertura do capital privado e trazendo esse conceito de saneamento como business, que pode gerar esse crescimento econômico, porque como vai haver investimentos, vai haver também, né, especulação e investidores, principalmente nas empresas que vão executar. Eu vejo que nós temos bons exemplos, antes mesmo do marco regulatório, de companhias estaduais sólidas, sociedades de economia mista, que demonstram que a gestão, que é o grande mote do novo marco, elas podem ser realizadas
desde que de forma planejada, técnica, e eu acho que a grande dificuldade das companhias estatais, né, depois do Planasa, é justamente o viés de interferência política nas suas gestões, e que muitas vezes aumentam, né, e planilhado isso, o custeio da própria companhia em si, em que numa planilha de custos da iniciativa privada, enfim, por conta de uma série de nuances, ela acaba sendo menor, e essa defesa da melhor gestão fica pautada tão somente nisso, né? Não nos resultados que são demonstrados. Então, eu vejo que existe uma grande discussão, de fato, ideológica no modelo, né? A infraestrutura do saneamento, a gente tem, como sempre teve o Estado como agente financiador, se acredita, como o novo marco legal prevê, que a iniciativa privada vai aportar grandes recursos, né, nesses contratos. Mas nós temos locais, de fato, que são deficitários e que a gente sabe que os blocos regionalizados, eles são uma grande ideia, mas que a cultura política brasileira vai fazer, e creio que, né, possa estar enganado, que eu não queira investir no meu vizinho, né? Então, nós temos exemplos, por exemplo, de bacias hidrográficas em municípios limítrofes, com economias parecidíssimas, mas com sistemas muito menos complexos na área de saneamento. E eu vou dar um exemplo da minha cidade, Balneário Camboriú. Nós estamos, no ano que vem, chegando a 100% de esgoto, ou seja, nós vamos universalizar a água e esgoto, né, praticamente antes do início da vigência do novo marco regulatório. Enquanto a nossa vizinha Camboriú, que é o ponto de captação, né, e é o ponto quase que de despejo né, do esgoto tratado, sem um método de esgoto tratado, né, com player privado, enquanto o balneário tem uma autarquia municipal, que é superavitária, né, em mais de 100 milhões de reais por ano. Então, nós temos situações em que o marco também nos deixou de forma, uma responsabilidade em que o administrador público vai abrir mão de uma receita, de um superávit do seu sistema de saneamento, para investir no seu município, né, ou desvincular a receita, como já se faz em vários municípios, para criar um bloco investindo no município, por exemplo, sem cobertura alguma, né, com toda essa nuance política que existe. Então, eu vejo que fica uma grande lacuna, né? O desenho da lei está programado para isso, mas a realidade, a gente não tem essa certeza. Eu acho que é um grande ponto de interrogação. Nós temos uma situação que eu vejo que é extremamente necessária, é que quando da 11445, nós tivemos aí os planos municipais de saneamento como pré-requisito para a constituição dos contratos de programa e de concessão, né? Ocorre que quando da formulação dos planos e das discussões, pouco se discutiu juntamente com o que o saneamento poderia trazer de desenvolvimento econômico para os municípios. E eu penso que na discussão dos novos planos municipais, regionais, ou até o plano simplificado, que é um novo modelo que o novo marco traz, eu vejo que tem que estar aliado com essa questão do desenvolvimento econômico. Haja vista que um município que já universalizou vai utilizar o seu superávit do sistema para quê? Né? Tem que se discutir dentro do plano de saneamento. Nós vamos sanear toda a bacia, porque é interesse, exemplo, que o Rio Camboriú nasce no município vizinho, mas desemboca na praia central de Balneário Camboriú, eu vou tratar a bacia hidrográfica como um todo. Então, eu penso que o plano municipal de saneamento, ele tem que, na minha visão, focar muito mais no plano regional de saneamento, porque nós temos em municípios limítrofes detalhes diferenças muito acentuadas, né? E, por fim, eu quero abordar uma parte bem importante, que é a parte do veto ao artigo 16, que o doutor Aneron falou no final da fala dele. De fato, eu vejo que é o ponto hoje mais polêmico
do novo marco, que influencia diretamente, inclusive, nessa questão econômica, né? Tanto se os players privados, se o veto for mantido, os players privados têm uma expectativa muito maior de assumir esses contratos de programa. Se o veto não for mantido, né, e a gente sabe que contratos de programa também se prioriza as assinaturas e estabelecimento pela política de subsídio cruzado, onde os sistemas são superavitários, né, e a gente tem um exemplo aqui no estado, se esse veto ele não sendo mantido, né, esse veto sendo derrubado, nós temos aí uma regra de transição que vai demonstrar o real interesse, talvez, do player privado na administração daquilo que o marco regulatório se findou na redação do Congresso Nacional quando foi aprovado. Então, eu entendo que nós vamos falar lá nos últimos 5 minutos sobre o papel do regime jurídico, a importância dele para todas essas lacunas, mas eu finalizo aqui a minha fala falando principalmente da segurança jurídica, que é aquilo que nós temos que buscar para o crescimento econômico. Nós precisamos dessa segurança jurídica dentro da política pública de infraestrutura do saneamento. Agradeço. Era essa a minha contribuição, Tom Manuel. Muito obrigado, doutor Eduardo, pela apresentação, muito boa. É uma abordagem com uma visão diferente, né? Um pouco diferente da que o doutor Aneron trouxe, mas, enfim, muito completa, muito boa. Eu vou agora dar seguimento, né? Porque o tempo tá correndo aqui, e vou passar a palavra, então, né? Por último agora, para o doutor João, que ele fará a sua apresentação. João, a palavra está contigo. Muito obrigado, doutor Manuel. É um prazer muito grande participar desse painel, junto ao doutor Aneron, ao doutor Eduardo, que são grandes especialistas na área de direito do saneamento básico, de infraestrutura de saneamento. Então, é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Mas, primeiramente, eu tenho que agradecer ao doutor Manuel pelo convite, ao convite da OAB, Seção de Santa Catarina, que está realizando esse evento maravilhoso, de diversos painéis diários, quase que diários, né, no meio da advocacia, em tempos tão difíceis que nós estamos passando. Então, é um prazer muito grande estar com os colegas catarinenses, infelizmente longe da terra maravilhosa que é Santa Catarina, né, de Florianópolis, uma cidade belíssima, como é todo o estado, mas próximos pelo coração e pelo pensamento aqui nessa noite, que aqui onde eu estou faz muito calor, mas eu acredito que aí já deva ter um tempo ameno, né? Então, depois dessa aula que eu recebi dos colegas sobre o novo marco legal do saneamento, a minha posição aqui como painelista ficou muito mais tranquila, né? Porque o espectador que está em casa, os colegas e as colegas advogados e advogadas catarinenses já estão em êxtase depois das palavras dos colegas. Então, fica para mim o dever de trazer um panorama de direito econômico, que é a área que eu dedico os meus estudos de mestrado e tenho dedicado à pesquisa acadêmica que eu procuro realizar ao longo de alguns anos. Então, me resta tratar da questão da dita taxação do solo e do desenvolvimento. Primeiramente, eu acho interessante fazer uma certa diferenciação, né, entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico, né? Muitas vezes nós nos vemos confusos sobre o que seria o desenvolvimento e o que seria o crescimento, né? O crescimento econômico nada mais é do que um boom na economia, né? Melhores números na economia, mas o desenvolvimento ele vem aliado a uma melhoria constante na qualidade de vida dos concidadãos de um estado, né? Onde acontece o desenvolvimento, né? Então, dizer e tratar do assunto do desenvolvimento é muito complicado e muito complexo, que envolvem questões que vão muito além do direito, muito além do regime jurídico, mas que passam por questões de ciência política, passam por questões até de antropologia. Então,
tratando sobre essa diferenciação entre crescimento e desenvolvimento, o nosso país tem como praticamente que objetivo a superação do seu subdesenvolvimento, do seu estado de subdesenvolvimento, né? E aí nós temos grandes autores, né? Celso Furtado, Caio Prado Júnior, nós temos grandes pensadores da economia política brasileira, né? Que nos trazem um desafio. E nesse ponto, a infraestrutura é essencial para facilitar essa superação do subdesenvolvimento. Então, sem infraestrutura e sem a escolha constitucional que nós tivemos pela iniciativa privada, né, pelo capitalismo, né, que nós temos essa escolha na Constituição Federal, né, pela primazia da iniciativa privada, então nós temos que fornecer a infraestrutura necessária para que isso aconteça, né, e que o país, no fim do dia, realmente se desenvolva. Portanto, um desses pontos é a nossa necessidade energética, né? Nós vemos num país em que a energia ela se interiorizou há não muitos anos, né? Obviamente, a energia elétrica é muito mais presente na vida dos brasileiros hoje do que o saneamento básico, infelizmente, né? Na minha visão, 2 direitos humanos, né? Não se consegue imaginar a vida hoje sem o acesso à energia e sem o acesso à água, ao esgoto, ao saneamento, né? E também a própria preservação do nosso meio ambiente pelo acesso ao saneamento. E essa dificuldade que nós tivemos durante muitos anos de democratizar o acesso à energia elétrica, ela foi sendo vencida com o tempo, né? Com grandes investimentos de Estado em infraestrutura energética, né? Usinas hidrelétricas, obras que levaram desenvolvimento a regiões distantes do país, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos o exemplo da região de Ilha Solteira, né? Que era uma região quase que, com todo respeito, um agreste do estado, né? Que não era povoada, muito pouco habitada, e ali foram feitas 3 grandes usinas hidrelétricas, né? Tanto no Rio Paraná, quanto no Rio Tietê, quanto no Rio Grande. E aquela região viveu por muitos anos, né? Unicamente em função da produção de energia, né? E, além disso, levou desenvolvimento até lá, né? Ilha Solteira hoje tem um excelente campus na Universidade Estadual Paulista, com vários cursos de engenharia, por exemplo, o que nunca teria acontecido se não tivesse tido lá atrás o investimento do Estado em construir ali uma usina hidrelétrica. As demandas de energia são uma constante, né? E tendem a crescer com o aumento da população e com o desenvolvimento tecnológico, né? Nós usamos muito mais energia do que os nossos antepassados, que às vezes viviam até sem ela, né? Meus avós viveram muitos anos à base da lamparina, né? A minha mãe chegou a pegar um tempo desse, quando vivia na zona rural. E hoje, né, com as tecnologias, nós não sabemos mais o que é viver sem isso. Nessa esteira, o Brasil, em tempos normais, teria uma necessidade cada vez maior de produzir energia, né? Cada vez mais o nosso consumo seria mais elevado, por outro lado, teríamos que produzir mais. Algumas usinas novas foram construídas, trazendo grandes polêmicas ambientais, mas em 2012 nós tivemos uma resolução da ANEEL, que é a Resolução 482, que incentivou muito a geração de energia pelos privados, por pessoas comuns, né, que quisessem produzir energia de alguma maneira, seja por PCH, seja por energia eólica, que obviamente é muito cara, né, mas por energia solar, que foi a maneira mais econômica que se encontrou de se produzir a própria energia e colocá-la no sistema, né? Então, de 2012 a 2019, nós vivemos um momento em que a ANEEL, que com a flexibilização, na verdade, quase que uma possibilidade de abertura do sistema, né, fez com que muita gente investisse em geração distribuída, que é o nome dado a esse meio de geração de energia, em que o consumidor também é produtor, né? Nós vivemos um tempo em que o Estado consumia, né? Era uma relação direta entre o Estado, a energia era produzida em Itaipu e levada ao consumidor. O consumidor
nada produzia, né? E agora nós passamos a ter muita gente investindo, né, em painéis solares, se associando por meio de consórcios e cooperativas para terem acesso à geração distribuída, em razão exatamente do fomento dado pela regulação para que isso acontecesse, né? E esse fomento não era financeiro, né? Não era um fomento de liberação de crédito, né, por parte da ANEEL, do BNDES, enfim, também há linhas de crédito para isso, elas existem, né? São poucas, mas existem, mas aconteceram por método da regulação, fazendo com que a energia produzida deixasse de pagar alguns encargos, né? Que a energia, que quem só consumisse paga, geralmente, né? A conhecida TUSD, né? Por todos do ramo da energia. Acontece que, de 2012 a 2019, a tecnologia se barateou muito, né? Estudos dizem aí que a tecnologia de painéis solares barateou cerca de 75%, né? Lá atrás, até hoje, em 7 anos. Muito pela produção chinesa e por produtos importados ao Brasil e que facilitaram o acesso a essa tecnologia. Então, lá em 2015, a ANEEL, verificando que o passo estava um pouco maior do que o planejado em 2012, previu que em 2019 aconteceria uma revisão na normativa, né, com a inclusão, talvez, de um pedágio ou da necessidade do pagamento dos encargos por aquele que é produtor-consumidor. O que acontece, então, é um grande movimento, né, das partes interessadas. No caso, aí podemos dizer as pessoas que investiram nisso, né, e também todo o setor, grandes empresas que investiram nisso. E esse movimento foi no sentido de fazer com que essa mudança na resolução não passasse, né? O presidente da República se envolveu na questão, tomou partido, né, do lado dos produtores consumidores, né, dizendo que isso era decidir, né? Ele disse assim, decidir, ninguém mais conversa sobre esse assunto. Então, eu ouso aqui hoje a trazer o assunto de volta ao debate, né? Porque a nossa função como advogados e como acadêmicos é sempre essa, uma eterna discussão sobre o direito como organizador da sociedade. E ele disse assim lá uma vez, quem produzir energia, seu negócio, etc., não tem taxação. Quem quiser fazer o seu negócio para casa, para chácara, para empresa, para supermercado, vai fazer sem intervenção. O Estado já enche demais, já enche o saco demais de quem produz no Brasil. Essa foi a fala do presidente, ao interferir de maneira claríssima na regulação da ANEEL, né? O que é um pouco perverso pela questão da autonomia das agências reguladoras, né? Foi uma questão muito delicada. Acho que faltou uma força institucional da ANEEL nesse ponto, não se pode negar, né? E nós chegamos no ponto dessa discussão, né? Taxação do sol, né? Talvez a taxação do sol seja a prima irmã do estocar o vento, né? Ninguém quer taxar, ninguém queria taxar o sol. O que a ANEEL queria fazer é colocar alguns encargos novos ao setor em razão do barateamento da tecnologia e também de um subsídio cruzado um tanto quanto perverso quanto às tarifas, porque elas eram distribuídas para os consumidores que não geravam, né? Esses consumidores pagavam tarifas mais caras para subsidiar os consumidores que produzem energia em geração distribuída. Então, o que nós tínhamos, no caso concreto, era um subsídio que teria que ser bem pensado e não uma taxação. Então, esse assunto foi colocado praticamente não tanto na gaveta, ele sempre vem à tona, mas ele esfriou, podemos dizer assim. E, pensando em desenvolvimento, eu penso que é interessante nós irmos além dessa questão dos encargos ou não. É óbvio que, se os consumidores estão tendo que arcar com esse subsídio,
isso tem que ser pensado de uma maneira clara, concreta, né? Até que ponto tal geração distribuída tem beneficiado também a esses consumidores, porque ela beneficia, ela traz segurança energética, né? Porque tem muito mais pontos agora de produção, essa energia é disponibilizada em rede, ela é ecologicamente correta, né? O sol nos brinda todo dia com sua luz, né? Mas, por outro lado, tem que se pensar em maneiras claras de garantir que se tenha acesso a essa tecnologia e, ao mesmo tempo, de que os consumidores não saiam, talvez, prejudicados. Óbvio que também existe uma pressão política muito grande das distribuidoras de energia, né, das companhias de energia, por conta de terem um mercado cativo de consumidores. Nós não temos no Brasil, como em alguns lugares do mundo, infraestrutura compartilhada, em que a pessoa pode escolher qual é o seu fornecedor de energia. Eu tive a oportunidade de passar um tempo de estudos em Portugal, e lá você escolhia se você queria energia da Galp, da EDP, enfim, de várias diferentes companhias que compartilhavam o sistema. Nós aqui temos um monopólio natural, né, por conta da infraestrutura necessária, e essa questão vem à tona. Então, eu trago aqui para o debate algumas ideias, né, que podem, por um lado, talvez fomentar ainda mais a geração distribuída, e, por outro, fazer com que a affordability, né, a modicidade da tarifa, atinja a todos, né? Pensando nisso, e no Estado como principal responsável pela propulsão do nosso desenvolvimento, né, por políticas de Estado que são constitucionais, né, de uma leitura rápida do artigo 3º da Constituição, nós percebemos que a superação do subdesenvolvimento é dever da República, é dever de todos nós, e é dever também do Estado, independentemente do governo que ali se representa, da posição, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, né? Independentemente disso, nós temos compromissos constitucionais a serem cumpridos, né? Então, uma maneira de fazer com que a geração distribuída também gere mais desenvolvimento, para além dos empregos que já geram, um mercado associativista muito grande de consórcios, né, que nós temos hoje, que desde lá do Código das Águas já se dizia, né, da década de 30, já se afirmava que a energia tinha um cariz muito cooperativista, né? E agora as pessoas se juntam para essa geração compartilhada, né? Muitas vezes em áreas remotas, que não estão ali contíguas ao imóvel, em outras cidades, mas com a mesma mesma área de concessão. Papel do Estado brasileiro pensar em maneiras de fomentar o acesso a essa tecnologia, seja com linhas de crédito, né? A exemplo, linhas de crédito do BNDES, que podem, inclusive, exigir conteúdo local de tecnologia, né? Cláusulas de conteúdo local, que auxiliem no financiamento, que é o ponto mais difícil, né? Talvez a maior preocupação das pessoas quanto a perda de parte ou total desse subsídio que hoje existe, quanto aos encargos, seja da perda do investimento, né? do tempo maior, delongado no tempo do retorno. Então, você poder auxiliar o cidadão, o consumidor, a ter acesso a tecnologias com crédito subsidiado e com um bom tempo para pagar, ninguém diz aqui nada em fundo perdido, mas que tenha um conteúdo local de tecnologia, exija a produção de matéria-prima dentro do Brasil, que desenvolva a nossa indústria, que por mais combalida que seja, nós temos ainda um excelente parque industrial de pessoas que são quase que heróis em tentar manter a indústria crescente em nosso país. Então, a ideia que se tem que ter é uma discussão franca, né, um debate franco, para onde nós temos que prosseguir, né? Não se trata de taxar sol ou de fazer com que as pessoas percam o seu investimento, ou então que essa área perca o seu brilho e também todo essa estrutura à sua volta, né? Então, são medidas necessárias
e que esse subsídio seja claro e transparente, né? O estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, o Rio de Janeiro tem uma das energias mais caras do Brasil, né? E o Rio de Janeiro decidiu, por mais que com a sua situação fiscal gravíssima, por isentar o ICMS da geração distribuída até 2032, se eu não me engano, né? Minas também teve essa decisão. Aí nós estamos fomentando a atividade econômica de uma maneira que a sociedade toda, né, toda a sociedade passe a ter contribuição para esse fomento, né? O que não acontece, talvez, de maneira clara no modelo atual, em que a divisão continua a ser feita com os outros consumidores. Então, o papel do regime jurídico está em oferecer soluções claras, né, independentemente de ideologia, para que esse setor continue se desenvolvendo no país, trazendo desenvolvimento, trazendo geração de riquezas, de empregos e, principalmente, né, de desenvolvimento do nosso parque industrial, né, que esse material não seja todo importado, mas que possa ser produzido aqui, orgulhosamente, contendo ali a indicação de ser uma indústria brasileira, né? Como vocês em Santa Catarina têm grandes indústrias, né? Jaraguá do Sul e todo o seu parque industrial é um orgulho para o país todo, né? Então, nós temos esse desafio, né? E quem nos demonstra esse desafio é um desafio de direito econômico, é um desafio de juridicizar a política econômica de Estado, não de governo, de superação do subdesenvolvimento. Então, é isso que eu tinha aqui para tratar, né, da necessidade de se pensar com mais acurácia e mais paciência nesse tema, compondo interesses, e eu gostaria de agradecer ao Dr. Manuel e aos colegas e ao AB de Santa Catarina por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Muito boa, né, a sua abordagem aí sobre o tema, agora trazendo a questão de energia, o papel dela, né, no desenvolvimento. Mas dando sequência agora, né, eu vou abrir as perguntas e eu vou iniciar fazendo a primeira, né. E para mudar um pouco a ordem agora, o doutor Eduardo, a pergunta é aos três, né, e o doutor Eduardo, então, vai iniciar respondendo, depois o doutor João e o doutor Aneron encerra, tá? A pergunta é a seguinte, qual a importância do regime jurídico para que destrave os investimentos em infraestrutura, promovendo o desenvolvimento econômico? Qual a opinião de vocês sobre o nosso regime jurídico atual? Podem dar as respostas baseadas na área de vocês, né? Começando agora com o doutor Eduardo. Então, doutor Manuel, esse questionamento ele vem ao encontro da nossa temática de hoje. Se nós considerarmos os levantamentos da Confederação Nacional da Indústria, nós temos aí 2% do PIB aplicado em infraestrutura. E dentro desses estudos, aquilo que mais se aponta pelos investidores, pelo investimento privado na área de infraestrutura, é a ausência de segurança jurídica, desde o início da constituição de um contrato, até a sua própria judicialização em casos que ocorrem durante a sua execução. Então, né, no meu entendimento, o papel do regime jurídico, né, é garantir a segurança jurídica necessária e na área do saneamento para que os players privados, mas também as companhias estatais na execução dos seus contratos de programa tenham a segurança jurídica diante das alterações legislativas que ocorrem, o excesso de regulação, que a gente sabe que no Brasil aí são, eu posso estar no número próximo, mas são cerca de quase uma centena de agências reguladoras na área de saneamento em todos os estados, né? Então, nós percebemos que o papel do regime jurídico está direcionado a garantir essa segurança jurídica na prestação do serviço, porque garantindo na prestação do serviço, nós temos a garantia na busca do objetivo principal, que é a universalização. Eu fui pego de surpresa aqui com a inversão da ordem. Vai ser encerrado com o doutor Aneron. Doutor Aneron, eu tenho aqui comigo, né, vi esses dias no jornal
que 2 secretários do Ministério da Economia pediram demissão. Um deles, desestatização, Salim Matar, e outro que eu não me recordo o nome, salvo o melhor juízo, de reforma administrativa. Os dois deixaram o governo dizendo que era muito difícil privatizar e que era muito difícil promover reformas administrativas. Independentemente de concordar ou não com privatização, porque eu acho que a companhia estatal no Brasil ela é, de alguma maneira, demonizada e também muito politizada, né? Ao ponto que nós nunca tivemos o Estado brasileiro ele é um pouco gagá, né? Como diz o professor Gilberto Bercovitch. Então, nós nunca tivemos um Estado forte, né? Nós somos condenados por um Estado que muitas vezes é ineficiente, é um Estado que não se dá estruturas que façam com que ele possa ser um promovedor de desenvolvimento, né? E sem demonizar o público, né? Então, acho que a gente tem esse desafio, primeiramente, né? Nós vemos, por exemplo, o setor de energia. A China, hoje, com a sua Companhia das Três Gargantas, uma estatal, né? Ela é proprietária praticamente de mais da metade da energia de Portugal, da EDP, né? E de outras várias companhias energéticas europeias, né? E nós aqui, né, seguimos buscando cortar o mal pela raiz sem encontrar a raiz, mas cortando só os galhos e deixando ali um tronco seco, né? E que é difícil de entender por qual razão, né? É difícil de entender, não mas por qual razão nós fazemos isso. Outro ponto que eu acredito que é muito importante é o ponto das políticas de Estado, né? De a gente passar a entender que governos são altos e baixos, como dizia uma antiga professora minha, né? Ela sempre diz isso, mas que nós temos que ter firmes políticas de Estado pelo país, né? Políticas que sejam pelo Brasil e não que se enderecem ao mercado ou a um ou a outro, né? Até entrando no assunto do saneamento, esses tempos eu ouvi de um grande advogado de questões regulatórias, né? Que o brasileiro gastava, numa casa de 5 pessoas, quase R$300 de celular, né? Mas que ele não gastava R$60 em água. Então, era um grande setor de negócio, né? Que se poderia cobrar muito pela água, né? Poderia ser um bem caro, né? Mas aí eu parei para pensar, né? Sem o telefone celular, a gente pode viver a vida toda, né? Chegar até os 100 anos, às vezes com muito mais saúde, né? Mas sem água, a gente não passa de amanhã, talvez, né? Nós vemos que os países africanos sofrem tanto de epidemias por conta da falta de saneamento. E assim também nós aqui, né? Talvez o saneamento seja hoje a maior prova da nossa desigualdade regional, né? Em que nós temos regiões 300%, como é a cidade que a minha família, de onde eu venho, né? Da minha origem, que é 100% água tratada, 100% esgoto coletado e 100% esgoto tratado, mas que não é uma métrica, nem um parâmetro para tantos e tantos concidadãos brasileiros. Então, o nosso desafio é um desafio de quebrar dogmas, né? Quebrar paradigmas e nos unirmos por um projeto verdadeiro de desenvolvimento nacional, aproveitando o nosso talento, aproveitando de tudo aquilo que o Brasil tem de melhor, né? E fazendo com que o regime jurídico molde tudo isso de uma maneira justa, séria e que cumpra aquilo que está na Constituição. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Passar a palavra agora ao doutor Aneron. Já parabenizando a intervenção dos colegas, né? Eu aprendi bastante uma matéria que eu não conhecia, que o doutor João explanou. Doutor João até me lembrou, quando falou da taxação do sol, eu me lembrei que é relacionado daí ao nosso tema, que é de um filme chamado Até a Chuva, de Gael Garcia Bernal. É um filme que eu recomendo, que trata da questão da guerra da água na Bolívia, em Cochabamba, que foi justamente por um dos estopins foi a tentativa da empresa privada, então, de proibir o acesso à água da chuva, para que os consumidores tão somente consumissem
água que era fornecida pela empresa privada, né? Então a gente já sabe a batalha campal que aconteceu nas ruas de Cochabamba, enfim, e que fez até com que a Bolívia fizesse uma proposta à ONU, que se transformou posteriormente em resolução, que considerou o direito ao saneamento ao status de direito humano. Então foi desencadeamento disso que levou o saneamento, a água já era, mas o saneamento como um todo ao status de direito humano. O doutor Eduardo foi muito feliz quando colocou que um dos principais pontos-chave é a insegurança jurídica. O novo marco hoje de saneamento ele não traz segurança jurídica nem para o privado e nem para o público, né? Nem para o setor público nem para o setor privado. Eu lanço uma pergunta: quem é que vai investir hoje numa companhia estatal que tem uma tendência de trabalhar tão somente no mercado residual, ou seja, no mercado deficitário, né? Eles foram muito felizes, inclusive o atual secretário agora de desestatização foi um dos personagens principais de criação desse novo marco de saneamento. Eles foram muito espertos, porque eles, ao invés de avançar para a privatização das companhias estaduais, que politicamente é muito difícil, eles estrangularam o setor para as estatais. Então, eles fizeram um caminho inverso e até o momento tiveram sucesso, né? Na minha visão, infelizmente. Então, isso, foi como o doutor Eduardo também foi muito feliz em colocar, não foi um jogo escondido, foi um jogo franco, né? Havia uma posição ideológica do governo na proposta e que se sagrou vitoriosa, né? Então, era evidente a posição ideológica, né? Então, o jogo nesse aspecto foi franco, né? Resta saber agora como essas estruturas serão implementadas pelo setor privado que vem aí agora competir no mercado. Será do BNDES, né? Porque as estatais passaram décadas tendo que se socorrer de bancos de fomento do Japão, da França, da Alemanha, porque o governo federal não repassava recurso suficiente para fazer frente aos investimentos necessários, né? Então, comprovar no futuro que o modelo deu certo com um despejo de recursos da União vai ser uma comprovação deveras injusta, né? Então a gente tem que ver de onde vem esse recurso privado que foi prometido pelos idealizadores desse novo marco. Esse é um ponto de interrogação, né? E no mais, a gente segue seguimos esperançosos de que ocorra definitivamente a derrubada desse veto, né? Para que, pelo menos, essa transição possa ser de uma maneira um pouco mais pacífica, né? Ela não é pacífica, não vai ser tão pacífica, porque já algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade já foram protocoladas, então tende a ter uma batalha jurídica aí, de um longo período, que também traz insegurança para os players privados, né? A gente ainda vai sair do decreto regulamentador da lei, né, em breve, que veremos quais novidades trarão. E essa derrubada do veto, na verdade, ele é um cumprimento de um acordo, né? Porque o texto como estava era um texto já de consenso entre Senado, entre Câmara e entre o governo federal, né? Então foi uma surpresa para todos a existência de alguns vetos em matérias tão fundamentais, como o doutor Eduardo também enfatizou, relacionado ao artigo 16. Então, a nossa esperança é de que esse acordo seja cumprido, e que os parlamentares, assim, dessa forma, venham a derrubar o veto. A gente sabe que a briga continua nos bastidores, né? Mas a esperança é de que seja possível que ocorra um fôlego maior para que as estatais possam, de alguma forma, dar sustento a esse modelo solidário, que é um modelo tão necessário, principalmente para as populações mais carentes. Então, agradeço aí mais uma vez a possibilidade de intervenção. Obrigado, doutora Neron. Doutores, já dado o adiantar da hora, mas é necessário, tá? Eu deixo aberto agora para que os doutores façam as vossas considerações finais. E desta vez eu vou começar pelo doutor João.
Na sequência vai ser o doutor Aneron e vai finalizar com o doutor Eduardo, certo? Doutor João, considerações finais. Doutor Manuel, as minhas considerações finais são de agradecimento aos colegas, né, ao tanto que eu pude hoje aprender com todos aqui, né, que são grandes especialistas em saneamento, né, que estão discutindo de maneira muito clara e muito certeira esse novo marco, né, cada um com a sua atuação profissional, né, com suas especificidades. Foi um prazer muito grande participar desse painel e agradeço ao carinho e à atenção dos colegas catarinenses, né, aos colegas e às colegas catarinenses, numa noite de sexta-feira que estiveram nos acompanhando. Muito obrigado. Doutor Aneron. Agradecer, né, agradecer a todos que estão nos acompanhando, aos colegas que participaram do evento, né, foi um prazer, eu já tinha conhecido o João muito recentemente, né, o Dr. Eduardo já conhecia da militância, o Dr. Manuel já conhecia já da Casan, né, como ex-conselheiro. Foi um prazer, foi uma honra, agradecer também ao OAB pela oportunidade e parabenizar a todos que conseguiram até às 20 horas nos ouvir. Eu escuto chuva aqui da minha janela, né? Então uma sexta-feira chuvosa, né? E espero que tenha também colaborado para a construção do conhecimento e, de alguma forma, trazido alguma novidade relacionada ao setor de saneamento. Fico à disposição. Doutor Eduardo. Então, agradeço aos colegas mais uma vez, agradeço mais uma vez ao presidente da seccional, Dr. Rafael Horn, agradeço ao Dr. Pedro Miranda, coordenador das comissões, organizador junto com o Dr. Marcos Vinícius, agradeço aos colegas, Dr. Aneron, Dr. João, agradecer e parabenizar o Dr. Manuel pela condução dos trabalhos e falar que a OAB de Santa Catarina faz história nesse tempo que a gente vive em relação a todas as seccionais do nosso país, né? Sempre na vanguarda do seu trabalho e nosso sentimento é só de gratidão. Numa sexta-feira, concorrendo em horário nobre com diversos programas, né? E tenho certeza que com a audiência dos advogados de Santa Catarina, nessa temática tão importante, não só para o direito, mas para a sociedade. Meu muito obrigado. Obrigado, doutores. Enfim, fazendo o fechamento aqui, eu também agradeço, primeiramente, a vocês, né, colegas do painel, aos telespectadoras que ficaram até essas horas aqui, que nos assistiram. Em nome da Comissão de Direito de Energia, também agradeço à OAB Santa Catarina, na pessoa do seu presidente, Dr. Rafael Horn, pelo espaço e pelo maravilhoso ciclo promovido, né, no mês do advogado. Também agradeço ao presidente da Comissão de Direito de Energia, Dr. Luiz Eduardo Silva Barros, que nos confiou essa missão de representar a comissão. Pessoal, vou desejar uma boa noite, mas peço que continuem por aqui, pois em instantes, né, agora às 8h30, dá tempo de dar uma saída, abrir um vinho, abrir uma cerveja e voltar, né? Pois na sequência, às 8h30, teremos outro painel, né, cujo tema é os efeitos da crise sanitária no direito marítimo, portuário e aduaneiro. Uma boa noite, pessoal. Até logo. Até a próxima.